O mercado hospitalar brasileiro vive uma pressão simultânea por custos crescentes, envelhecimento da população e maior demanda por tecnologias sofisticadas. Qual é hoje o principal desafio para manter a sustentabilidade de um hospital de alta complexidade sem comprometer a qualidade da assistência? Eu, Flávia Lima, e Cláudia Colucci, repórter especial da Folha, conversamos sobre o assunto com o Júlio Vieira, CEO do HCOR, referência em cardiologia e hoje com mais de 50 especialidades. Júlio, obrigada pela sua presença. Obrigado, Flávia. Obrigado, Cláudia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, dado o cenário descrito, Júlio, qual é então o principal desafio para manter um hospital como o HCOR sem comprometer a qualidade da assistência? A nossa natureza de operação é prestar serviço à população. É para isso que nós existimos. Então, um hospital de alta complexidade como o HCOR, para que ele possa ofertar para a população um serviço de alta qualidade, eu preciso ter uma tecnologia de ponta, eu preciso estar em dia com absolutamente tudo que é novo de tecnologia, inteligência artificial, tem sempre áreas de estruturas, nós temos no HCOR de pesquisa muito fortes, para que a gente possa cada vez mais ofertar para a população, buscando uma vanguarda na medicina, o melhor serviço. Só que, obviamente, isso tudo tem um custo, né? Toda essa discussão do ecossistema de saúde, hoje a gente não envolve diretamente o paciente. Tem começado a envolver, porque parte do problema estrutural que a gente tem também é a conscientização da população do uso racional, do uso de forma consciente dos serviços, para que a gente possa pensar num ponto futuro, num setor onde a gente consiga entender ele de forma equilibrada, que ele esteja estável, para que a gente possa pensar sempre em como ofertar uma saúde com mais qualidade. Talvez a coparticipação, acho que é o momento que hoje o usuário mais pensa, né, porque isso vai sair do bolso dele. Esses conflitos entre hospitais, operadoras, são constantes em relação a glosas, né, por exemplo, e muito gira também em torno da questão de mudanças de modelo de remuneração, que privilegie, estimule qualidade e desfecho, né, e não só volume de procedimentos. Como é que está esse movimento hoje? Sabe que esse é um tema que eu brinco que a gente usa esse tema para entender de fato o quanto a gente consegue amadurecer de forma rápida no setor. Há cerca de 15 anos atrás, a ANS lançou o nosso Manual dos Novos Modelos de Remuneração, que a gente ainda chama de novos modelos de remuneração, mesmo tendo sido lançados 15 anos atrás. Por que isso surgiu? Como é que a área da saúde ela surgiu na sua formatação de remuneração? A gente criou a área da saúde com um modelo que hoje a gente chama de Fee for Service, é o pagamento pelo serviço prestado. Que ok, para aquele momento, quando isso tudo foi criado, era o único modelo e era o modelo que servia. O problema é que ele estimula, em alguns momentos, o consumo de forma desnecessária. Quando eu pago pelo serviço, se um paciente fez um exame, eu vou pagar por um exame. Se ele fez 10 exames, eu vou pagar por 10 exames. E se eu remunero a cadeia pelo serviço prestado, você estimula o consumo. E o que a gente precisa, na verdade, é estimular a qualidade de vida através de uma saúde de qualidade para a população, olhando-se em desfecho, olhando-se em qualidade assistencial. Então, o que antes uma pessoa precisava, um paciente realizar, por exemplo, uma cirurgia de joelho, uma prótese de joelho, eu pagava pelo serviço prestado, hoje eu fecho um pacote. E esse pacote tem um valor previsto, pré-determinado. Isso gera um compartilhamento de risco para a cadeia toda. É um compartilhamento de risco para a operadora, que vai pagar um valor fixo, para o segurado, que sabe quanto vai consumir, mas para o hospital também, para o prestador de serviço, que sabe quanto vai receber por aquele serviço. Então você gera uma previsibilidade para cada tipo de procedimento. A gente evoluiu muito no setor de saúde para esses novos modelos de remuneração. Tem coisa que é difícil você empacotar porque ele é mais imprevisível no tipo de procedimento que você vai realizar. Mas eu vejo que a gente fez uma grande transição para esses modelos, né? E aí você transfere uma parte da responsabilidade de pensar nesse gerenciamento de risco para os prestadores de serviço que precisam controlar, mas que também assumem uma responsabilidade por um risco que às vezes cai só sobre o prestador também. Hoje, indicadores da ANAP, né, Associação Nacional dos Hospitais Privados, estima que em torno de 55% de tudo que é remunerado através de algum novo modelo de remuneração, que não existia há alguns anos atrás,
mas ainda há espaço para a gente avançar. Acho que ainda há espaço para que a gente tenha combinados mais previsíveis para que a cadeia funcione de uma forma mais organizada. Ô, Júlio, mantendo aí no tema do compartilhamento de riscos, as operadoras falam em falta de alinhamento, né, do setor de uma maneira geral. Envolve hospitais, laboratórios, a indústria farmacêutica e também os beneficiários, que não compartilham riscos como deveriam, sobretudo quando o que está em jogo são os medicamentos de altíssimo custo e também o material hospitalar, que seriam bastante caros. Como que você enxerga a crítica? Eu vejo que hoje a relação entre operadoras e hospitais está muito mais próxima do que foi alguns anos atrás, mas a gente ainda não tem, por exemplo, de fato um alinhamento entre a indústria e como a indústria consegue participar desse mecanismo e desse modelo para que a gente possa construir modelos conjuntos. Vou dar alguns exemplos. Nós temos dentro do HCOR um modelo, dentro das nossas especialidades, uma das principais especialidades é a oncologia. Para o paciente, quanto melhor o medicamento para o tratamento da doença dele, obviamente ele vai olhar o desfecho do tratamento dele melhor. Para a indústria, a gente precisa olhar para o compartilhamento de riscos de alguma forma, né? Então, o hospital, obviamente, ele vai prestar o serviço para o paciente da melhor forma que ele entender para que ele trate a doença e tente curar. A operadora de saúde é quem está remunerando isso. A indústria que entra com medicamento que muitas vezes ainda está em fase de teste, enfim, ela cria um medicamento, coloca na linha de produção, mas o desfecho lá no final da cadeia, ele não retroalimenta esse modelo. Alguns modelos testes têm começado a ser feitos nesse aspecto, onde você inclui a indústria também, e o pagamento ele passa a ser feito se de fato gerar algum benefício esperado ali para o paciente no término dessa cadeia, né? Só que isso ainda é muito inicial, a gente precisa pensar em modelos mais estruturantes para isso, né? Agora, Gil, há uma crescente cobrança sobre transparência dos indicadores assistenciais dentro de um hospital. Eu hoje, como paciente, muitas vezes eu escolho um hospital ou porque o meu médico indicou ou pela reputação dele, mas eu não tenho ali de uma forma transparente os dados sobre mortalidade, sobre infecção hospitalar, sobre reinternação, enfim, aquela gama de dados que compõem os indicadores assistenciais. Por que ainda falta tanta transparência nos hospitais de uma forma geral? Eu acho que a gente vive duas realidades no Brasil, né? Eu acho que você tem a realidade que cabe a essa colocação. Quando você fala de hospitais de excelência, como é um caso de um HCOR, um Sírio-Libanês, um Albert Einstein, hospitais de excelência, você não vive muito essa realidade, né? Então, nós no HCOR, nós temos as nossas publicações de absolutamente todos os nossos indicadores assistenciais através de um mapa de valor que a gente publica para a sociedade anualmente. A gente publicou no final do ano passado, a gente está prestes a publicar nesse ano, onde a gente... São auditáveis? Eles são auditados pelo CBA, que é um dos órgãos certificadores que nós temos, uma das empresas que ajudam os hospitais nas suas certificações internacionais. Uhum. Nós temos várias certificações no HCOR internacionais, a JCI é a principal delas que de alguma forma exige que a gente também dê transparência para esses indicadores, e eu tenho o meu relatório de sustentabilidade que eu também publico anualmente com todos os indicadores. Só que é um nicho, né? Então, se você pega esses hospitais, esses dão a mais absoluta transparência para a sociedade da prestação de serviço que eles estão fazendo para a população. Através de algumas associações, a ANAP e a FIP, a gente está começando a fazer essas publicações também de forma setorial para os hospitais que fazem parte dessas associações. No caso da FIP, 12 hospitais de excelência. No caso da ANAP, ao todo são 200 hospitais. A gente está lançando agora um programa onde a gente vai fazer essa publicação no modelo inicial com alguns hospitais que entraram neste programa. Então, uma forma que a gente tem de apresentar para a sociedade aquilo que a gente faz de melhor nos nossos hospitais, dando a mais absoluta transparência. Nós já fazemos isso no HCOR, já há muitos anos, só que essa é uma realidade. E você tem outras realidades, obviamente, de outros hospitais, que ainda estão numa fase de maturação. Isso é complexo porque exige controle, exige plataforma de tecnologia para que você faça esse tipo de controle, exige rotina de publicação periódica para que você consiga apresentar isso de alguma forma para a sociedade. Então você tem níveis de maturação no Brasil. Então no Brasil você não tem, obviamente, são 6 mil hospitais no Brasil.
nós falamos de 2.800 hospitais públicos, 2.000 privados e 1.800 hospitais filantrópicos. Você tem, obviamente, níveis de maturidade, né? Mas eu acho que você tem uma grande parte aqui que consegue fazer esse trabalho. Ô, Júlio, só voltando um pouquinho, tem algum número que você poderia dar pra gente, né? Você falou em crescimento no ano passado de 7%, imagina, da receita, né? 7% e 15% do hospital e 15% do negócio do como nosso um todo. Resultado, isso. Para 26, você teria números aí para 26 a gente tem também um projeto de crescimento forte, né? Nós temos um desafio a ser resolvido no HCOR, que nós estamos com o hospital muito cheio. Ele Então, deve ficar acima dos 7% do ano passado, por exemplo? a gente imagina que deva ficar numa casa ali entre 7% e 10%, é o que a gente tem de orçamento para esse ano. E para isso eu dependo muito do meu crescimento, né? Então, o que nós fizemos esse ano? A gente inaugurou algumas unidades novas de internação de leitos hospitalares, então nós tivemos uma inauguração de um andar novo, nós tivemos uma inauguração de uma unidade de transplante de medula óssea, que nós não tínhamos até então. Estamos ampliando algumas unidades de negócio, unidades de UTI, unidades de hemodinâmica, ampliamos a nossa estrutura de medicina diagnóstica para atender melhor os nossos pacientes. Estamos fazendo um projeto forte agora dentro da nossa oncologia, com investimento muito forte na estrutura de radioterapia principalmente, mas também na nossa área de infusão, para que a gente possa atender mais pacientes. Então a gente está numa fase agora de investimento para poder crescer. A gente sabe que é um momento agora de investimento forte do hospital para trazer mais capacidade de estrutura para que a gente possa ofertar para a população um serviço maior e dar mais acesso. Esse é o nosso objetivo agora. Você falou em aumento da receita esse ano de 7% a 10% e do investimento de quanto foi o do ano passado e esse ano, como é que ele deve ficar? Investimento, nós terminamos o ano passado com 120 milhões de investimento, a gente prevê esse ano em torno de 125 a 130 milhões. Nós éramos um hospital que alguns anos atrás o investimento médio do hospital era de 50 a 60 milhões por ano. Pré-pandemia a gente estava investindo em torno de 30 milhões por ano, então nós estamos numa onda de investimento muito forte agora no hospital para que a gente possa crescer. O HCOR tem uma relação histórica com o SUS, né? Como o senhor vê essa fronteira entre os setores público e privado na saúde brasileira e se há espaço para uma integração ainda maior na assistência, na pesquisa e na formação dos profissionais? Nós temos um problema que eu considero que é um problema que a gente precisa encontrar uma solução ainda no setor. Nós temos hoje no Brasil 53 milhões de pessoas com plano de saúde. Isso representa só 24% da população. Significa que a gente tem 76% da população que depende exclusivamente do SUS, né? Por isso, e o número de hospitais é muito parecido, né? Então, o SUS tem 2.700 hospitais, 2.800, o sistema privado tem 2.000 hospitais, a gente ainda tem os filantrópicos ali. Ou seja, você tem um número da população muito pequeno que acessa basicamente o mesmo número de hospitais que o triplo da população está acessando no SUS. É por isso que o SUS está, de alguma forma, com uma sobrecarga toda. Nós, no HCOR, fazemos parte do ProAdSUS. São 7 hospitais, né, que fazem parte do ProAdSUS, são os hospitais considerados de excelência, onde parte do nosso investimento anual, a gente investe cerca de 80 milhões de reais por ano em projetos para apoiar a saúde pública do Brasil. Nós temos, a gente faz são projetos que a gente faz a cada 3 anos, né? Então, nesse triênio, nós fechamos com o Ministério da Saúde um portfólio de 22 projetos que são divididos em basicamente 4 grandes estruturas. Estrutura assistencial, estrutura de ensino, de pesquisa e de gestão. Esses 22 projetos permitem que a gente leve um atendimento e uma saúde à população, que no triênio nós atendemos, nesse triênio, cerca de 6 milhões de pessoas do SUS só em atendimentos, fora aquilo que a gente ajuda de alguma forma no modelo de educação, com treinamento dos profissionais, mudança de práticas e protocolos assistenciais, modelos de gestão e também assistência à população, que a gente faz de alguma forma também no atendimento. Mas é ainda limitado, né? Então a gente precisa pensar como a gente consegue apoiar cada vez mais o Sistema Único de Saúde. A gente está numa fase agora de término de triênio. Este ano é o fim deste triênio que nós estamos
passando, e agora a gente... Só um parênteses, acho que para as pessoas entenderem, a contrapartida, né, dessa parceria são isenções. Explica só um pouquinho como funciona. O Hospital Filantrópico, que faz parte do PROAD SUS, a gente não paga alguns impostos, só que esses impostos não ficam de benefício para o hospital. Na verdade, é um crédito que eu gero, e esse valor eu reinvisto, obrigatoriamente, todo esse valor eu reinvisto nesse atendimento para o Sistema Único de Saúde. Então não é que eu sou isento, né? Então eu não pago em imposto, mas eu pago em projeto. E esses projetos são definidos pelo Ministério da Saúde, em conjunto com os 7 hospitais, do PROAD e envolvimento do CONAS e CONASENS, que são as secretarias estaduais e municipais. Então a gente olha o que é prioridade para o Sistema Único de Saúde, em conjunto com o Ministério da Saúde, define qual o portfólio de projeto para o próximo triênio, e com esses valores que a gente deixa de recolher, eu coloco os profissionais, eu faço investimento em tecnologia, faço o treinamento, faço as pesquisas que precisam ser feitas, e a gente conduz, junto com o Ministério da Saúde, o desenvolvimento do Sistema Único, né? É um movimento que eu acho que é super relevante, né? A gente sabe da dificuldade que o Sistema Único de Saúde tem, e contar com o apoio de hospitais que já são considerados de excelência para fazer com que o SUS possa se desenvolver, eu entendo que é essencial e primordial para a saúde pública do Brasil, né? Então... Júlio, só mais uma dúvida também, mas isso envolve atendimento? Quer dizer, eu não posso chegar lá, bater no HCOR e ser atendida, mas via SUS, esse repasse, digamos, o SUS repassa também para vocês atendimento, enfim, da pessoa física ou não? Quando você fala de projetos, envolve pesquisa, envolve outras coisas? Tem também. Dentro desse portfólio, dentro dessas 4 grandes grupos, assistência, ensino, pesquisa e gestão, dentro da assistência, parte do que a gente faz também é atendimento ao Sistema Único de Saúde. Não é porta aberta, isso é combinado com o Ministério da Saúde. O Ministério define aquilo que para ele entende que é uma necessidade de apoio, uma fragilidade, e ele combina qual hospital vai atender que tipo de tratamento. No HCOR, por exemplo, nós temos um serviço de telemedicina que a gente faz para pacientes que têm algum problema cardíaco, chega num pronto-socorro numa UPA, ele tem uma dor no peito, a gente faz o eletro desse paciente e eu laudo no HCOR este eletro à distância. O meu médico, quando identifica que tem algum achado, que a gente chama de algum achado crítico no resultado desse exame, a gente entra em contato com a UPA, faz o apoio para o médico que está na UPA atendendo esse paciente, então a gente faz um atendimento à distância. Para você ter ideia, desde que esse programa foi criado, a gente já emitiu mais de 8 milhões de laudos. Então cada hospital tem algum tipo de modelo de atendimento que nós fazemos em apoio à população. Só que isso é o que a gente faz como hospital filantrópico em apoio ao PROAD SUS. Eu também tenho aquilo que nós fazemos como filantropia, que aí é uma decisão nossa como hospital. O HCOR é um hospital que tem 50 anos de vida e ele faz parte de uma associação beneficente que tem 107 anos de vida. Essa associação tem projetos sociais, o HCOR é o principal projeto dela. Dentro dos projetos sociais que nós temos ali, tem alguns projetos que nós fazemos ali gratuitamente para a população, que não tem nada a ver com esse projeto do PROAD SUS, com o Ministério da Saúde, mas que nós ofertamos para a população. Então nós temos um programa, por exemplo, de apoio a refugiados, que nós fazemos atendimento de consultas, exames e toda uma linha de cuidado de tratamento para esses pacientes. Nós temos um projeto com a Prefeitura de São Paulo que a gente faz atendimentos de cardiopatia congênita e vários outros tipos de atendimento que a gente faz, mas isso numa outro braço que nós temos de filantropia, mas também com projetos. Então não são hospitais com porta aberta para atendimento ao SUS, são programas específicos que são feitos para atendimento de uma parte da população que atende aquele programa. O HCOR também tem uma forte atuação em ensino e pesquisa, né, e formação de profissionais. A gente tem visto aí uma discussão enorme sobre a expansão dos cursos de medicina e de especialização, da qualidade desses cursos, né? Como garantir que esse crescimento de oferta seja acompanhado também com qualidade? Isso acho que é o grande desafio que nós temos no setor, né? A gente tem hoje um número de formação de médicos muito grande. No Brasil, a gente discute ainda o quanto a gente ainda necessita de formação de novos médicos. O Brasil ainda tem muitos vazios assistenciais. Quando você vem para uma cidade como São Paulo, é uma realidade. Você vai para cidades distantes,
em outros estados, a gente ainda tem um problema de déficit de mão de obra médica. E o Brasil começou com um trabalho muito forte de formação médica, né? Vários hospitais entraram com seu curso de medicina, nós temos grandes escolas formadoras, e a gente sabe que em algum momento a discussão da qualidade tem surgido por conta de formação ou má formação de profissionais, né? O Ministério da Educação tem apoiado e discutido isso diretamente. No ano passado, começou a fazer um tipo de análise de resultado da formação desses profissionais, que sempre foi feito pelo MEC, mas agora também com outros tipos de avaliação, o que trazem notas muito diretas e objetivas da qualidade daquele profissional que foi formado, né? A partir disso, as escolas são obrigadas a fazer um programa de recuperação para que elas possam ter o mínimo de capacidade de formação. O Brasil passou por uma fase de uma onda de muitas, e ainda passa, mas passou nos últimos 3, 4 anos, de criação de novas escolas, né? Parte aprovadas pelo MEC, parte entrando através de força de liminar, com judicialização. Isso levou em algum momento à criação de escolas com uma qualidade inferior, né? Então o que a gente precisa ter aqui é uma regulação, né? Quem consegue entrar no mercado, quem não consegue entrar no mercado, quem não consegue hoje judicializa, é um problema que a gente precisa discutir, mas a gente precisa ter claro com a qualidade de formação desses médicos, né? Há uma briga por mão de obra, né? Mas a gente precisa ter uma briga por mão de obra qualificada, né? A gente não pode imaginar que o Brasil vai ter grandes formações de médicos, mas que não tem qualidade para atender os pacientes na ponta, né? Então a gente começa a desqualificar o atendimento médico. E vocês como gestores, vocês estão tendo que, vamos dizer, formar um pouco desse profissional que chega, porque ele não chega pronto? Também, né? A gente tem, claro que no HCor a gente vive uma realidade diferente, que a gente sabe que não é a realidade do Brasil no contexto geral, né? Dentro do HCor nós temos os nossos programas, né? Eu tenho programa de residência médica em várias especialidades, do qual parte desses médicos que passam pelo programa de residência depois passam a integrar o nosso corpo clínico, né? Hoje nós temos credenciado no corpo clínico do HCor cerca de 3.000 médicos. Esses médicos, antes de entrarem no corpo clínico do HCor, eles passam por uma comissão de credenciamento médico que faz toda uma análise criteriosa, onde a gente avalia a formação do médico, as certificações que ele tem, as qualificações que ele tem, onde ele se formou, os projetos que ele tem, o que ele tem de projeto em pesquisa, em ensino, a contribuição que ele tem de alguma forma. Inclusive os plantonistas, porque hoje a gente vê um grande problema nos prontos atendimentos dos hospitais, né? Muita gente recém-formada, sem especializações, esse cuidado também se estende dos plantonistas. No HCor para absolutamente todos os médicos. Essa avaliação que a gente faz, ela é anual, a gente divulga para os médicos, né? Para cada um dos médicos, em qual dos grupos ele ficou na classificação. E as tomadas de decisão, obviamente, são feitas a partir disso, né? Independentemente do médico. Se ele é plantonista de pronto-socorro, um plantonista de UTI, um médico intensivista, um médico nosso líder. A gente também tem um programa que eu acho que é interessante. Para cada especialidade médica eu tenho um líder, que é um médico de referência. E este líder médico, ele tem como papel olhar para a especialidade dele e assegurar que a especialidade dele está sendo entregue com a melhor qualidade possível, olhando tudo que tem de mais atual no mundo, olhando para quem são os médicos que estão ali. Então a gente também divide isso com o corpo clínico, em cada uma das especialidades com uma liderança, então a gente também envolve eles na própria gestão, né? Uhum. E falando em avaliação, Júlio, alguns entes do setor defendem um exame de proficiência como o exame da OAB, por exemplo, para médicos. O que você acha? Essa é uma discussão que tem ganhado corpo nos últimos anos, né? Acho que nesse último ano, principalmente, essa é uma discussão que tem sido feita de forma mais intensa. Ao mesmo tempo que tem essa discussão, tem outras alternativas sendo criadas para aqueles médicos que não conseguem entrar numa residência, por exemplo, para que ele consiga entrar no mercado de trabalho, ainda que ele não tenha uma residência. O problema é que ao mesmo tempo que a gente quer qualificar, você tem uma falta de mão de obra. Então, o excesso de qualificação reduz a entrada de profissionais no mercado e a gente piora o quadro que a gente tem de vazio assistencial. Então, essa é a grande discussão. O que a gente precisa é conseguir formar pessoas com qualidade
para que a gente não tenha que discutir se eu ponho ou não profissional para dentro porque eu tenho vazio assistencial. O critério em algum momento acaba se dando porque eu tenho falta de mão de obra e aí eu começo a colocar gente para dentro sem a qualificação que eu deveria. E uma prova como essa ajudaria ou não? Você não acho que ajudaria. Eu acho que ajudaria. Eu particularmente sou a favor. Eu acho que algumas profissões jamais deveriam ser exercidas sem que tenha um mínimo de formação e não uma formação que você faz uma vez e depois exerce a carreira por 30 anos. Você deveria ter essa prova, passar obrigatoriamente nessa prova e a cada determinado período você refazer, a cada 5 anos, a cada 10 anos. Você tem profissionais hoje que se formam, estão exercendo a profissão há 30 anos e a profissão mudou completamente. Como é que a gente garante que esse profissional que foi formado 30 anos atrás hoje tem realmente qualidade para atender o serviço que ele está prestando? Eu não só sou a favor, como eu acho que a gente deveria ter uma validade dessa certificação. E o impacto da inteligência artificial hoje, no dia a dia do hospital? O que vocês já utilizam, né, de IA e quais os riscos e benefícios? A gente está num momento em que a inteligência artificial ela começa a entrar, né? A gente discute muito, tem muito investimento ainda, e a gente discute ainda o quanto o investimento de fato já traz algum tipo de benefício e retorno. Mas muita coisa já está sendo feita, tanto na parte, aí eu divido em 2 grandes linhas, né, de atuação, tanto na parte da medicina, quanto na parte de gestão. Então a gente olha para a parte de medicina, por exemplo, tudo que eu faço de exame, por exemplo, laboratorial, eu tenho uma inteligência artificial que já lê o exame e se tiver algum tipo de achado crítico que a gente chama, ele já cruza com um banco de dados e aponta para o médico uma tendência de ter um problema mais grave ali e qual o percentual de acuracidade dessa análise. O que antes dependia de um médico, um radiologista analisando aquele exame para tentar entender o problema de um exame de imagem, por exemplo, a inteligência artificial já apresenta isso para ele. Claro que passa por uma análise dele, a decisão e a tomada de decisão sempre será do médico, mas a gente já consegue dar isso para ele de uma forma muito mais rápida, com mais qualidade, com mais acuracidade. Então a gente começa a entrar com a inteligência artificial de uma forma mais robusta, mas ela ainda vai evoluir muito para tratamento, para prevenção. A gente está começando a cruzar a inteligência artificial com os nossos estudos de pesquisa, acumulando banco de dados em grandes data lakes para que a gente consiga prever para a população tendências de que aquele paciente venha no futuro a ter algum tipo de problema, ou caso ele vai realizar algum tipo de procedimento, por exemplo, uma cirurgia, quais são os possíveis problemas que ele pode ter durante aquela cirurgia. Então isso começa a entrar na medicina, a gente ainda vai passar por um tempo de desenvolvimento para a gente entender de fato o que consegue agregar valor ou não para o atendimento ao paciente. E na parte de gestão ele tem ajudado de uma forma mais clara. O que eu falo? No setor de saúde, ao longo dos anos, a gente investiu muito dinheiro para o desenvolvimento da tecnologia médica. Se você fala de engenharia clínica, por exemplo, o que os equipamentos médicos hoje têm de capacidade de diagnóstico, de capacidade de avaliação, a gente evoluiu muito ao longo dos anos e isso no investimento de décadas. A gente foi decidir investir em tecnologia, em gestão, de uns 10 anos para cá. Então a gente ficou muito defasado quando você compara uma área de saúde no que era capaz de entregar em tecnologia na parte médica com o que a gente faz em gestão. Só que o avanço está sendo muito rápido aqui também por conta da inteligência artificial, porque ela consegue dar para a gente hoje informações de forma muito mais rápida que antes a gente não conseguia. Então hoje, por exemplo, dentro do hospital, eu fazia dentro do HCOR uma gestão de leitos, por exemplo, de uma forma extremamente manual. Tinha um painel, eu olhava todos os meus leitos, eu avaliava o leito que um paciente ia sair, um paciente que estava no pronto-socorro e que precisava entrar. Hoje eu tenho um modelo de inteligência artificial que eu olho todo o meu banco de dados, eu já sei quem está internado, qual a previsão de alta daquele paciente baseado num dado histórico, e eu já consigo prever quem vai sair primeiro, para eu olhar para aquele paciente que está no pronto-socorro e já organizar a estadia dele num leito de internação. Júlia, a gente está caminhando aí para o finalzinho da nossa entrevista. Eu queria saber o seguinte: os planos de saúde são fonte de receita importante para hospitais, sobretudo para hospitais como o HCOR. E eles são financiados por empresas. Sim. Você citou aí um número, cerca de 80% deles, né?
que oferecem, empresas que oferecem esses planos aos seus funcionários. Queria saber o seguinte, se a precarização, a informalidade, a uberização da economia não preocupa vocês? Preocupa. Hoje a gente tem um desafio nos hospitais que outros segmentos têm passado. A gente tem algumas dificuldades de qualificação de mão de obra e de conseguir profissionais para algumas atividades que são essenciais, né? Você vê isso muito acontecer em construção civil, você vê isso acontecer em alguns segmentos da economia que depende de muita massa de mão de obra. Em hospital não é diferente, a gente tem algumas estruturas profissionais que a gente depende de número de colaboradores, de pessoas ali disponíveis, e que o fenômeno, seja da uberização ou de outros movimentos semelhantes, acabam impactando na nossa capacidade de ter mão de obra qualificada na quantidade e no tempo que a gente precisa. Nós tivemos nos últimos anos aumento do índice de absenteísmo grave nos hospitais, parte a gente atribui a isso, índice de turnover nosso tem aumentado, e quando você vai ver, você tem uma parte da população que simplesmente opta por ir por um segmento da sociedade com mais informalidade, mas que eles têm um outro tipo de modelo de trabalho. E você tem alguns segmentos ali da economia onde você começa a ter a sua mão de obra diretamente impactada. E são alguns segmentos que eu não concorro com o hospital. Quando eu falo, por exemplo, de mão de obra para os meus recepcionistas, para time de limpeza, para time de call center, eu não concorro com outro hospital. O meu time de limpeza eu concorro com qualquer empresa no setor, no setor da economia. Quando eu falo de recepcionista, é muito parecido, call center também. Então esses movimentos eles têm trazido um desafio que a gente não enfrentava até 4, 5 anos atrás. E a gente agora a gente tem tido que pensar como a gente equaliza essa situação, e pensando que essa é uma discussão que eu não concorro mais somente com outros hospitais, eu concorro com uma macroeconomia que está, de alguma forma, se consolidando num mercado que ele vem para ficar, e que a gente vai ter que entender como é que eu consigo competir com um mercado que agora é meu concorrente e até então não era. Uhum. Você citou um aspecto interessante, que é essa questão da mão de obra, né? Dessa briga aí pela mão de obra, seja qualificada ou seja menos qualificada. Mas e com relação ao acesso a plano de saúde também? Quando uma pessoa deixa de ser, sei lá, um funcionário seletista de uma empresa e vai fazer outra coisa, ela também deixa de ter o plano acesso de saúde. ao plano de saúde, exato. Hoje a gente tem no Brasil 53 milhões de pessoas com plano de saúde. E a gente, 10 anos atrás, a gente tinha em torno de 50 milhões. Na época de crise da nossa macroeconomia, a gente caiu para 47. Agora a gente chegou ali em 52, 53 e tudo indica que nós chegamos no nosso topo novamente. A gente não consegue, por algum motivo no Brasil, criar mais condições para que essa população tenha acesso a plano de saúde. A gente precisa pensar como a gente consegue dar acesso a essa população, que talvez seja uma próxima população, um grupo do SUS que hoje acessa o SUS, mas que vai conseguir acessar uma rede de hospitais ali, para que a gente consiga dar mais acesso para essa população. Hoje a gente não consegue. Quando essa população decide sair do emprego formal, onde ela tem como benefício o plano de saúde, vai para o mercado informal, ela está decidindo não ter plano de saúde ou não, pelo menos através de uma empresa. Decide ou é decidida, né? Ou ela é decidida também, que é um problema nosso também. Mas é um grande ponto, né? E o acesso hoje para um plano de saúde na categoria individual está cada vez mais restrito. Sim. E ficará cada vez mais restrito. Ele é caro, não é simples o acesso, não é fácil. Então a gente olha para esse nosso mercado e a gente vê ele um mercado muito estável. Então a gente precisa pensar como a gente pega, por exemplo, uma população que hoje tem acesso a cartão de desconto, a gente está falando aí a uma população de cerca de 40, 60 milhões de beneficiários de cartão de desconto. Como é que a gente consegue inserir essa população num mercado de plano de saúde onde ela vai ter acesso a toda a linha de cuidado e não somente ao início ou a uma consulta, sem que ela tenha acesso a uma linha de tratamento quando ela identifica algum problema de saúde? A gente precisa ainda criar mecanismos. Da forma como a gente está estruturado hoje, esse modelo não oferece isso para essa população. Qual? Se a gente olhar daqui 5, 10 anos, o que vai definir a sobrevivência e a relevância de um hospital de excelência?
eu garanto que a qualidade assistencial é o que ainda mantém a gente em alta, porque a população ela busca isso, ela está cada vez sendo mais informada, mais letrada sobre o que é buscar um serviço de saúde, ela quer um serviço de excelência, um serviço de ponta. Um hospital que consegue entregar isso e consegue mostrar para a população, porque tem os seus indicadores e consegue fazer isso com qualidade, de alguma forma ele tem o seu mercado ali mais protegido. Ainda que eu tenha os meus desafios de sustentabilidade. Um hospital que tem o seu desafio de sustentabilidade e ainda tem um problema de qualidade essencial, esse de fato está em risco, né? Óbvio que a gente tem os nossos desafios, como eu consigo manter a minha receita, como eu consigo me manter competitivo no mercado. A pressão por custos, ela vai sempre ser uma discussão no nosso setor, é uma discussão crescente. Acho que a gente tem encontrado mecanismos para isso de uma forma setorial, para tentar equilibrar essa conta entre receita e custos, mas eu vou estar protegido se de fato o cliente me quiser. Se o cliente me quiser, de alguma forma eu consigo sentar na mesa para negociar quais são as condições necessárias para que eu possa fazer parte do jogo. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada pela Obrigada, entrevista. Obrigado. Foi um prazer.